pessoal, o vídeo de hoje é sobre o filme Obsessão, que inclusive é um filme que tocou muito a gente na sua mistura de terror e comédia, e tocou a gente como mulheres autistas, sobretudo quem gosta de uma boa história bem contada. E é interessante que a gente adora uma boa comédia romântica e, pensando nos dias dos namorados, fomos nós assistir Obsessão. Estamos louca, né? E qual que é a história? É um rapaz que é apaixonado pela melhor amiga e quer muito que ela também corresponda, que ele o ame e já começa a imaginar uma relação entre os dois. Um rapaz tímido, romântico. Boa gente, tímido, romântico, mas queria, né, Sofia, que essa amiga apaixonasse por ele. E aí ele, de posse de um objeto místico, ele coloca o desejo de que a mulher o ame e que goste dele acima de qualquer outra coisa. E aí, cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode ser realizado. E foi isso que aconteceu com ele, porque a partir daí, ao invés de vir a relação idealizada por ele, as emoções são muito mais intensas e acabam sendo sufocantes. E parece que ao longo do filme, a sensação que a gente tem é que ele vê essa desconstrução da mulher que ele idealizou, que ele amou, porque quando ela está refém, né, dessa magia, ela passa a ter atitudes que normalmente ela não teria. E aí ele se assusta. Puxa, fui eu que causei isso, mas eu não quero isso. Né? Ele não chega a pensar dessa maneira, a coisa não é tão óbvia assim, mas é o que a gente percebeu que acontece, porque ao mesmo tempo que ele é vítima, a gente não pode esquecer... Considerar que ele fez a maldição, né? Que ele provocou isso. Ele provocou esse tipo de coisa. E ele queria uma mulher modelada ao desejo dele. Ele não queria um ser humano como a mulher, ele queria uma boneca que ele pudesse modelar do jeito dele. Porque na realidade, quando isso não veio naturalmente, ele não quis nem saber. Ele queria que ela se encantasse por ele, a forma, ele não queria nem saber. E aí, Sofia, que eu pensei, nada forçado presta, gente. É verdade. Esse filme me lembrou, no estilo e na temática, aquele filme Acompanhante Perfeita, não sei se você vai lembrar. Sim. Também tem uma mistura de terror e comédia muito interessante, sem ser o terrir, né, mas sendo uma comédia mais ácida, um terror mais elaborado também, não é aquela coisa pastelona, bobinha, de arrasta para o inferno, que eu amo, mas não é o caso. E mostra, então, como que a nossa sociedade, porque os filmes de terror são muito metafóricos, então o medo da nossa sociedade atualmente está muito ligado a esses homens que culpam as mulheres pelo fracasso deles com romances, com o fato de eles se sentirem invalidados, colocam a culpa nas mulheres, muito influenciados por conteúdos online, e passam a reproduzir alguns comportamentos violentos para moldar a mulher do jeito que ele quer. O filme é uma metáfora sobre isso, e isso é bem interessante, inclusive como mulher autista, isso me toca bastante, porque a gente sabe que esse tipo de conteúdo é muito difundido entre pessoas autistas, porque entre homens autistas, né, rapazes, garotos, são vítimas, vamos dizer assim, desse tipo de estrutura, e acabam reproduzindo também comportamentos violentos. Isso é muito perigoso, porque a gente tem uma tendência a características como rigidez cognitiva, que é aquela inflexibilidade de pensamento, que não é por maldade, mas que a gente acaba enxergando o mundo só por uma perspectiva, por uma maneira. Se a gente não faz um exercício, um tratamento até, para ver outras perspectivas, a gente passa a ver daquele jeito. Então, no caso do filme Obsessão, aquele jeito como o único possível. Então, no caso do filme Obsessão, ele se relaciona muito com isso, porque como faz sentido um discurso machista, um discurso de ódio às mulheres, ele faz sentido dentro de um determinado contexto, os argumentos são lógicos, ele pode ser interpretado como uma verdade absoluta por garotos autistas, e eles crescem e viram homens que podem reproduzir comportamentos violentos, obrigar as mulheres a serem de um jeito,
E as mulheres da nossa geração já não estão mais querendo ser doces. Não estou dizendo aqui que eu sou contra a feminilidade, a doçura, mas as mulheres não têm só beleza, como diria o filme Adoráveis Mulheres, né? Elas têm ambição e talento também. Então, assim, são seres humanos complexos e essa objetificação da mulher acaba tirando essa possibilidade delas de serem algo além do que um objeto a ser controlado. Então não é que o autista seja agressivo, mas no seu período de formação, já que existem essas comunidades na internet, elas captam a pessoa que se sente muito isolada, que se sente muito à margem. É o público-alvo. É o público-alvo para trazer e responsabilizar a sociedade ou a mulher. Então ele está criando lá uma comunidade que é contra a mulher. E aí, gente, nós estamos cientes de como o feminicídio cresceu e vem crescendo no nosso país, e não é só aqui. Por quê? Você se apaixona por uma mulher e tem nela o objeto e quer tomar posse dela. Aí, de repente, ela já não é mais aquela mulher. No filme acontece isso. Ela aparece muito na penumbra, uma sombra, vira o espectro do que ela já foi um dia. Por quê? Porque a autonomia dela, o livre-arbítrio dela, o desejo dela simplesmente está sendo negado e tirado daquela relação. É um filme muito importante para o terror contemporâneo justamente por causa dessa reflexão. Pois é, vale a pena dar uma conferida para a gente aprender o que a gente não quer, porque vale tudo pelo amor, Sofia? Olha, pelo amor eu não sei, mas com certeza não vale tudo por um relacionamento. Então, se você é autista, e eu já vi até pessoas autistas falando assim, nossa, eu prefiro ter um relacionamento abusivo do que não ter. Gente, não prefira. Sério, eu já passei por isso e não prefiro. Não prefiram, porque o amor, ele constrói. No amor você cresce. Começou a te tosar, te cortar, desconfie. Relacionamento tóxico, fuja. É isso aí, gente. Até uma próxima oportunidade. Um grande beijo. Até mais e curte esse vídeo, compartilhe, dá o seu like. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.